Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, nesse dia 7 do mês de janeiro, nós estamos iniciando novamente uma série de 10 minutos com a Bíblia e quero começar hoje dirigindo a todos os irmãos, mas especialmente aos jovens da igreja, lendo aqui o versículo de 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Este é o versículo que nós separamos. O apóstolo Paulo, ele usa essas expressões nesse texto que acabamos de ler para mostrar que o testemunho cristão é integral. Não se limita ao púlpito, mas alcança toda a vida. Acredito que é muito importante a gente pensar juntamente com o apóstolo Paulo. Quando ele exorta Timóteo a ser exemplo, ele aponta áreas visíveis onde a fé se torna prática. Vamos começar aqui da primeira parte do versículo. O jovem cristão, ou por que não dizer o cristão em si, deve ser exemplo na palavra. Quando Paulo diz tornar-se padrão dos fiéis, aí ele começa pela palavra. Refere-se à forma de falar e ensinar. E isso também inclui, meus queridos jovens, linguagem edificante, verdadeira e responsáveis. Quando a gente vê uma expressão dessa, a gente tem muito que aprender com ela. Porque se alguém consegue ser o padrão dos fiéis, começando pela palavra, a gente descobre que ele é realmente também cumpridor do que diz Tiago. Tiago, ele fala sobre a língua e mostra que a palavra realmente ela é que identifica o cristão e quem também lhe credibiliza. Então, observe que fidelidade à sã doutrina, ao ensino. Então, isto fala de coerência entre o que se prega e o que se vive. Paulo, nesse texto, lhe ensina que a autoridade espiritual começa na boca. Quem fala com graça e verdade, com certeza revela maturidade espiritual. Precisamos hoje de pessoas, ou a igreja ela precisa ser composta de pessoas que tenham realmente autoridade na vida, e essa autoridade começa na boca. Aquilo que você fala identifica quem você é. Por isso, o conselho prático da palavra de Deus é que o nosso testemunho, o nosso viver cristão, ele deve ser um padrão de vida para aqueles fiéis, os outros que nos acompanham, que nos seguem. Então, deve começar pela palavra, falar a verdade e andar na verdade. Não falar aquilo que realmente desabona a sua conduta ou, com hipocrisia, dizer aquilo que você não é, aquilo que nós não somos. As nossas palavras nos denunciam. Elas precisam ser coerentes com o modelo de vida em que nós praticamos ou que nós pregamos. O segundo exemplo que Paulo fala nesse texto aqui, ele fala que deve ser o padrão também no trato. Isso quer dizer procedimento ou conduta. Isso diz respeito, meus queridos irmãos, ao modo de viver, ao comportamento diário. Envolve também atitudes, decisões e
reações diante das pessoas. Essa expressão do apóstolo Paulo também envolve ética, pois é claro que nós precisamos ser éticos, pois a palavra de Deus, ela nos ensina que a ética, olhando o que realmente ela é, podemos dizer que ela envolve respeito, também humildade e integridade. Queridos jovens, meus irmãos, quando Paulo diz que o cristão deve ser padrão dos fiéis no trato, ele está mostrando que nós não podemos tratar os outros de qualquer forma. Precisamos olhar bem o nosso procedimento, a nossa conduta e nós sabemos realmente que adquirimos respeito através do modo de vivermos. E o nosso comportamento diário envolve realmente atitudes e decisões que são verdadeiros testemunhos diante daqueles que nos cercam. Com isso, eles passam a entender que nós temos realmente uma vida coerente com a palavra de Deus. Essa vida coerente dentro e fora da igreja é muito importante. Aqui, Paulo, ele mostra que o evangelho deve ser visto nas ações, não apenas ouvido nas palavras, porque as pessoas ouvem através das nossas palavras, mas elas precisam ver este evangelho vivido nas nossas ações. Aí torna-se realmente convincente. O sentido geral da exortação em que Paulo ensina que ninguém deve desprezar o servo de Deus pela idade, desde que a, a sua vida passou realmente a ser separada para Jesus, para Cristo, é preciso que tenhamos essa consciência que a nossa vida deve ser conforme sua mensagem. Você prega, você ensina, você dá a paz do Senhor, você é um jovem cristão ou você é um irmão da igreja de qualquer idade. Então, Paulo, ele está dizendo que nós precisamos viver de uma forma que ninguém nos despreze por causa da nossa idade. Por isso que nós precisamos, desde que a nossa vida confirme a nossa mensagem, então nós nos tornamos um exemplo para aqueles que nos cercam. A credibilidade ministerial não vem do tempo de vida, mas do caráter moldado por Cristo. Não são os anos de crente, não adianta eu dizer que tenho 50, 60, 40 anos de crente, ou 10 ou 20, se o meu testemunho não convence ninguém. Então, o que vai acontecer é que eu passei a vida toda e não conquistei um exemplo, não demonstrei um exemplo de cristão, então nem o meu testemunho é acreditado entre as pessoas. Em resumo dessa palavra, meus irmãos, Paulo está dizendo que nós precisamos ser exemplo na palavra, o que se fala e ensina deve ser o resultado do que vivemos, no trato, como se vive e se comporta. Então, essa é a forma de nós entendermos a palavra de Deus. E aqui, a liderança cristã, ou o servo que está na frente de qualquer responsabilidade, ele se estabelece quando a boca e a vida caminham juntos. Que Deus, nesta manhã, nos abençoe, nos guarde no seu amor e que nós possamos ser exemplo em tudo. Nosso querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, graça nós te damos por esta manhã que estamos voltando aqui para uma reflexão bíblica. Abençoe todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanham nesse devocional, conceda graça, ajuda a vivermos uma vida exemplar para que em tudo o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos tudo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.